Ah, não, o boné do CPX é bom. O boné do CPX é um pessoal bacana que usa. Normalmente, bandeira do Brasil. Eu duvido que você não ache um batom com essas mulheres aí. Eu duvido. Mas nessa história de perseguição, eu mesmo ontem estava na TV americana, na TV mesmo, comentando esse assunto no programa de televisão da Chanel Ryan. E eles, inclusive, exibiram as imagens do Bolsonaro no hospital e eu pude explicar sobre todos os aspectos da perseguição dele. Falei sobre a tentativa de assassinato político, do assassinato físico, do assassinato legal, né? E ela ficou absolutamente chocada com o que eu falei do Brasil. Dá para ver a cara de surpresa dela, né? Olha, bota em tela aí, Bruno, em tela inteira aí, por favor, Bruno. A cara da Chanel Ryan. Essa é a cara da Chanel Ryan com a explicação. Acho que essa cara é icônica, né? Sobre o que está acontecendo no Brasil. Essa é a cara das pessoas quando eu conto o que acontece no Brasil. E, de fato, não tem como não ficar chocado. Não tem como não tem, no mundo civilizado, isso é algo difícil de explicar. Um ministro do Supremo Tribunal Federal mandando citar um ex-presidente que está internado na UTI. A gente tem casos onde o STF passou mais de 10 meses tentando notificar o deputado Paulinho da Força, que nunca era encontrado pelo oficial de justiça. Estranho, né? Tem um caso da justiça passando 6 anos, olha aí na tela, tentando encontrar o Boulos para citá-lo numa ação de dano ao patrimônio público. Talvez o Boulos tenha pintado alguma estátua de batom, não sei, não. Aí seria golpe do Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Engraçado, e o Boulos estava em programa de televisão, dava entrevista, ia para manifestações, nunca era encontrado, né? Não teve um oficial de justiça cristiano falando assim, não, estou aqui com uma missão, uma incumbência. Aí a ação dele prescreveu e ele saiu 100% livre. Mas no caso do Bolsonaro, graças ao grande trabalho da oficial de justiça Cristiane, tá lá ele sendo citado no leito da UTI, com risco de infecção, com possibilidade de piora no quadro médico, blá, graças a Alexandre de Moraes, Cristiane e outros capangas. Enquanto a gente cita aqui Alexandre de Moraes, eu quero trazer um tópico interessante, porque ontem mandaram para mim um vídeo do Deltan Dallagnol chamando a atenção para algo que eu já sabia, eu já tinha ciência, e muitas vezes as coisas me são ditas, mas eu não tenho substância, não tenho como falar, às vezes as coisas são medidas em off, então muitas vezes vocês pensam, as pessoas estranham certas opiniões que eu posso ter, mas entendo que a maior parte do meu trabalho é passar o dia inteiro conversando com pessoas. Embora eu não esteja no Brasil, eu converso com dezenas de deputados, dezenas pelo menos uma dúzia de senadores, converso com pessoas envolvidas na política, advogados, tem fontes dentro do Supremo Tribunal Federal, tem fontes dentro da Procuradoria, tem outros colegas jornalistas. Então, muitas vezes, as informações chegam para mim, e eu nem sempre posso torná-las públicas. Quando eu posso, tenho certeza, eu as torno. E esse caso que o Deltan Dallagnol chamou a atenção com base em notícias de jornal, ele trouxe 2 notícias do próprio jornal O Globo, o jornal oficial do regime. São 2 boas notícias porque elas permitem ligar alguns pontos aqui para entender o que o Alexandre de Moraes vem fazendo às escondidas. Primeiro a gente tem essa reportagem da coluna do Lauro Jardim, no Globo. Diz a informação da coluna. Como o ministro do STF vem marcando território para impedir que o Bolsonaro domine o Senado. É uma reportagem bem curtinha, padrão de fofoca, que é o que o Lauro Jardim sabe fazer, diz assim: o ministro do STF andou conversando com governadores com o objetivo de convencê-los a se candidatarem ao Senado e assim impedir que Jair Bolsonaro eleja a maioria na Casa Parlamentar. Bolsonaro está empenhado em fazer o maior número de senadores e o Senado é a casa onde se pode iniciar um impeachment de ministro do STF. Aí vem essa, um ministro do STF andou conversando com governadores para lançar eles como candidatos ao Senado e impedir uma onda de direita em 2026. Mas quem será esse ministro? Será o André Mendonça? O Gilmar Mendes? Ou sei lá, até o Flávio Dino? Dificilmente, porque nenhum deles são os verdadeiros protagonistas da corte. Quem tem poder lá mesmo é o Alexandre. E os ajudantes de ordem, obviamente, dele que vestem toga, são acessórios. Quando você vai para a coluna da Bela Megali, também no Globo, você acha peça que falta no quebra-cabeça. O fator Alexandre de Moraes no mau humor de Bolsonaro com o governador do Rio. E aí no texto da reportagem a gente tem o seguinte: Jair Bolsonaro tem mostrado a aliados que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está em baixa com ele. Em conversas com integrantes do PL nas últimas semanas, Bolsonaro passou a sinalizar que Castro não é a sua primeira opção para concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro em 2026.
Há uma disputa interna no partido entre nomes que buscam se cacifar para concorrer ao Senado ao lado de Flávio Bolsonaro. Até o momento, o ex-presidente garantiu ao senador Carlos Portinho que a vaga é dele. Membros do PL afirmam que o mau humor de Bolsonaro com o governador do Rio tem ligação com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ex-presidente, veja, o ex-presidente acredita que Castro, que tem bom trânsito na corte, teria relação com o fato de Moraes, segundo integrantes do PL, estar estimulando governadores a concorrerem ao Senado de 2026. Então descobrimos quem é o ministro do STF. Mas, como eu disse, eu já tinha ouvido dessa história. E o que eu pude fazer na época foi falar dela sem dar nome aos bois, sem expor as minhas fontes, afinal, né, quem me conta pediu sigilo, e a gente respeita o off, faz parte do jornalismo. O único jornalista que eu vi até hoje que não respeita o off foi o Energúmeno. O Energúmeno se orgulhava, inclusive quando cobria negócio de luta, de dizer que não existia off para ele. Mas para mim existe, a gente conversa, porque muitas vezes é importante a gente entender contexto, a gente sai mais bem informado. Mas quando eu soube disso, eu falei assim, bom, eu não posso dar o fato, mas eu posso emitir a minha opinião, e aí eu fiz esse post no dia 8 de março, ou seja, mais de um mês e meio atrás. O que eu disse? A ideia geral é de que é inaceitável que Cláudio Castro seja sequer cogitado como um possível candidato de direita ao Senado pelo Rio de Janeiro. O governo do Cláudio Castro é uma lástima, uma vergonha. O Rio de Janeiro está mais do que nunca tomado pelo crime organizado e pela corrupção, e nós não temos espaço para cometer mais cagadas. De fato. De fato. De fato. Chega de Romários. Né? Afinal, qual é a preocupação do Alexandre com o Senado? A preocupação é não dar à população a opção de eleger senadores que sejam duros com o Supremo, que façam um trabalho de freios e contrapesos contra o Supremo. Todo mundo já entendeu que o Senado vai sofrer uma renovação gigantesca, o que significa que a maioria de vocês serão demitidos. O povo vai demitir a maior parte dos atuais senadores do Brasil. E o Alexandre sabe que, principalmente diante da cagada que é o governo Lula, os candidatos de direita tendem a vencer no Senado. E aí, ele tem dois objetivos. O primeiro é segurar judicialmente a maior quantidade de candidatos de direita possível, como fizeram com o Daniel Silveira, impedindo a marra. Ou, ainda parte desse primeiro objetivo, castrar certos senadores com ações via TRE e TSE, deixar o mandato deles sempre sob júdice. Vejam, o meu querido amigo senador Jorge Seife, até hoje não sabe se vai ter mandato, se não vai ter mandato, aí tem que ficar ali mais quieto. Era para ficar por alguns meses, e as ações vão se estendendo, se estendendo, se estendendo. 2 anos e meio de mandato, e o cara não consegue exercer o próprio mandato. Porque você tem sempre a ameaça do tribunal. Mas não dá para fazer isso com todo mundo. E nem todo mundo vai se sujeitar a isso. Então, Alexandre, sabendo que a direita vai ter uma ampla vantagem, quer controlar quem serão os candidatos. Quem serão os candidatos? Talvez estejamos candidatos tão ruins quanto nós tivemos em 2022. Vejam, o presidente Bolsonaro, líder político da direita, e ser líder traz ônus e bônus, tem a confiança da população, também tem a obrigação de escolher, como diz a reportagem, candidatos ao Senado que serão aguerridos contra o STF. Veja São Paulo. São Paulo é um estado onde Bolsonaro, na prática, elege quem ele quiser. Quem ele quis eleger para o Senado por São Paulo? O astronauta. Ora, eu entrevistei o astronauta aqui no programa e foi uma vergonha. E tem gente que acha que eu fui duro com o astronauta, mas eu não fui duro. Eu abri a entrevista falando, senador, fale aí os seus principais feitos, que é o sonho de qualquer político. Só que como não tem feito nenhum, como ele ficou quieto até agora e continua quieto sobre o que vem acontecendo, os abusos do STF, 3 anos em Brasília sem fazer nada. Mas quem elegeu Marcos Pontes? Bolsonaro. Ah, não, mas vamos dizer que seja um caso isolado. Aí você vai, sei lá, para o Distrito Federal e vê a senadora Damares Alves. Eu pergunto a vocês, talvez eu esteja mal informado, vocês me respondam aqui no chat. O que fez a senadora Damares Alves até agora no Senado? Qual o protagonismo dela contra o Supremo Tribunal Federal? Eu diria até que é uma injustiça dizer que ela não fez nada.
fez também grandes cagadas, uma série de projetos de leis feministas, um bando de sandice, de controle de internet. Assim, é um festival de merda. Não é implicância, não. Pega a Tereza Cristina, Mato Grosso, celebrada ministra do Bolsonaro. O que fez Tereza Cristina, meu Deus do céu? Pega Sérgio Moro. Sérgio Moro. Esse não teve exatamente o apoio do presidente Bolsonaro, justiça aqui. A justiça foi mais, a culpa foi mais dos paranaenses do que da escolha do presidente. E um roubo que foi cometido pelo Instituto de Pesquisas que tirou o Paulo Eduardo Martins. Mas a gente tem, por exemplo, o general Mourão. Esse sim, responsabilidades, péssima escolha. No final, enfiou mais uma faca nas costas do presidente Bolsonaro. E cadê esses senadores quando o assunto é STF? Sempre desaparecido. No caso do Moro, tocando afagos com a corte. Então, a escolha do candidato faz toda a diferença. O povo quer candidatos de direita. O povo quer. E aí, será que a gente vai indicar esses caras? Ou será que vai indicar pessoas... Eu digo no Rio de Janeiro, será que alguém pode... Eu fico feliz, eu falo assim, Bolsonaro 2.0 não cometerá os erros do Bolsonaro 1.0, eu espero. Alguém pode imaginar que Cláudio Castro será um aliado fiel no Rio de Janeiro? Pô, tanta gente boa no Rio de Janeiro. Pode ser, o senador Portinho, eu acho que ele poderia ser mais aguerrido, mas pelo menos ele é um dos mais aguerridos, poderia ser mais. Não conseguiu brilhar o suficiente. Né? Mas pega, tem outros nomes. O nome certo mesmo era o Daniel Silveira, que deveria ter sido apoiado, mas o presidente escolheu apoiar quem? Um outro ótimo exemplo, Romário. Romário, sem dúvida nenhuma, é o maior jogador de pelada da história do Senado. Mas é só isso. E o que o Alexandre quer? O Alexandre quer escolher justamente os candidatos para o Supremo Tribunal Federal. E se nós tivermos Cláudio Castro, governadores, etc., não há o que temer. Quanto mais astronautas, Damares, Terezas Cristinas, mais maravilhoso. Quantos senadores realmente fazem alguma coisa no nosso Senado? Você tem ali o Rogério Marinho, eu não vou nem citar os nomes, claro, eu sempre falo aqui do próprio Jorge Seif, do Magno Malta, senador Girão, esse, acho que não quer mais ir para o Senado, mas ele é um grupo muito restrito, são muito poucas pessoas, tem uns 20 20 e pouco que assinam os documentos, mas tomar atitude mesmo, quem toma? Claro, o Flávio Bolsonaro também tem um mandato bastante aguerrido, mas quem mais? Eu quero falar do Klaus Schwab, mas antes eu devia ter aberto com o Mexendo Emigrex, mas vamos lá. Se você, porque eu não queria, era a pauta de ontem, mas eu não queria terminar o programa de hoje sem falar sobre o Klaus Schwab e o Fórum Econômico Mundial, afinal, esse é um tema que muitas pessoas comentaram na rede e pediram, inclusive no grupo de patronos, que eu falasse a respeito dele. E você pode estar achando uma pauta esquisita, talvez você não saiba nem quem é esse tal de Klaus Schwab, mas Klaus Schwab é o fundador de uma organização chamada Fórum Econômico Mundial, que é uma organização privada, com sede na Suíça, e que reúne anualmente líderes políticos, bilionários, presidente de Banco Central, grandes executivos, acadêmicos, ministros do STF e todo tipo de gente poderosa para discutir pautas que melhorem o planeta. Essa é talvez a maior organização globalista da elite do establishment do mundo. E o Klaus Schwab é talvez o principal, se não um dos principais ideólogos dessa agenda que defende uma elite tecnocrata não eleita que influencia os governos do mundo inteiro e basicamente manda na sua vida. São as pessoas que tomam as grandes decisões. Quando você pensa em poderosos, a nata desse negócio é o Fórum Econômico Mundial, criado por esse Klaus Schwab. Dentre as grandes ideias deles estão, por exemplo, o Great Reset, o Grande Reset, que era um plano para mudar, reiniciar, resetar a economia mundial, para reduzir a base do capitalismo, que era a ideia da propriedade privada, e aumentar a intervenção estatal nos sistemas econômicos. Esse plano ficou muito famoso por uma frase que é: você não terá nada e será feliz. Uma governança global cada vez maior em detrimento das soberanias nacionais, a partir da defesa das instituições multilaterais. O que a gente está falando com esses nomes bonitos, né? As instituições globais, a ONU, a OMS, a Unesco, o Fundo Monetário Internacional, todas essas pessoas. A ideia do turma do Fórum Econômico Mundial é que esta turma tome as decisões e não os governos eleitos pelo povo.
seus deputados e senadores, que você pode ir, pode cobrar, pode dizer, a gente está discutindo agora o que o Senado vai fazer. No mundo do Klaus Schwab, essas pessoas não tomam decisões. Quem toma decisão é a ONU. Ou a OMS. Lembra que a OMS determinou que você ia ficar trancado dentro de casa e que você não elegeu nunca ninguém na OMS? E todo mundo seguia o que a OMS determinou. E os jornais falavam, não, porque a OMS diz que você deve tomar 37 doses de vacinas no rabo. Esses caras. Agenda Verde, já falamos muito sobre isso, que o Papa Francisco adorava tanto. A ideia de que os países limitem as suas produções de energia, ou até mesmo agrícola, em nome da sustentabilidade. Lembra a ideia até de que você não deve comer carne. As vacas peidam e que é um aquecimento global, que no fundo vai todo mundo comer inseto. Se você já ouviu falar dessas coisas todas, agradeça ao Klaus Schwab. E ele estava lá uma cacetada de tempo, mas essa semana mudou alguma coisa. Porque a revolução devora sempre os seus próprios filhos. E o Klaus Schwab e a sua esposa passaram a ser investigados pela suposta utilização de fundos do Fórum Econômico Mundial para uso pessoal. E, coincidentemente ou não, ele anunciou nessa semana que ia deixar o comando da organização. Entendam. Quando um cara desses sai de uma posição de poder e influência, é óbvio que a gente tem motivo para comemorar. Só que os poderosos não mudaram a sua agenda. Eles devoram aqueles que... E a briga de poder dentro da revolução é sempre doentia. Mas eles não trocam o cara à toa. Lembra? Eu sempre digo para vocês, quando nós tivemos a Lava Jato no Brasil, era a revolução se livrando do PT, da Lula e da Dilma, com o objetivo de substituí-la por alguém que avançasse a sua agenda. Eles esperavam que fosse um João Dória da vida, uma coisa, eles não esperavam um Bolsonaro. Né? Eles esperavam que fosse o Alckmin, provavelmente. Vocês, né, nós, o povo brasileiro, o movimento nacional populista surge justamente como resposta a essas ideias do Fórum Econômico Mundial. O que o Trump é, o que o Bolsonaro é, o que eu sou, somos uma resposta a estes caras que dizem que você deve comer inseto, não ter nada e ser feliz e viver sem energia elétrica. Sabe que eu falei para vocês que eu estava na Itália na semana passada e eu fiquei no Airbnb bem bacana até, e uma das coisas que a mulher me falou é o seguinte, não, a gente está no final da primavera, tem dias que ainda fazia um pouquinho mais de frio e tal, está no início da primavera aqui, e ela falou assim, não, o termostato você não pode levar até acima de tal temperatura. E eu falei, mas por que eu não posso? Não que eu quero, eu gosto mais de frio do que de calor, mas por que eu não posso levar o termostato a tal temperatura? Não, porque é proibido. A lei diz que você não pode botar o termostato. Vocês já imaginaram uma lei dizendo quanto que você pode botar o teu ar-condicionado na tua casa ou não? Isso parece uma loucura de filme onde o Estado controla a sua vida? Pois isso acontece, a vida na Europa já é assim. E quando sai o Klaus Schwab, a gente fica receoso, quem vem para substituir? E até o momento a gente tem o nome do substituto. É o Peter Brabeck-Letmathe. E o Peter Brabeck-Letmathe foi justamente, vocês veem como são todas essas corporações são ligadas, era justamente o CEO da Nestlé, uma das maiores controladoras da alimentação no planeta Terra. E ele assumiu o cargo de presidente do Fórum Econômico Mundial, pelo menos de forma interina, até que um sucessor permanente seja escolhido. E o que eu acho impressionante é que esse cara, é impressionante como esse pessoal tem cara de vilão de filme do James Bond, de 007. Bota o Klaus Schwab. 007, o Amanhã Nunca Morre. Bota aí agora o Peter, não sei lá das quantas. 007 contra o satânico Dr. No. Cada um é um vilão de um filme. Absolutamente incrível. E não é só a aparência. Não é só. Para vocês entenderem o que é o cara, em 2005, ele afirmou no documentário, We Feed the World, né, Nós Alimentamos o Mundo. Ele disse o seguinte, considerar a água um direito humano era uma visão extremista. Sabe aquela história o Chico Anísio dizia que um copo d'água é um boquete, não se nega a ninguém, né? Ele discorda da parte do copo d'água. Só da parte do copo d'água, Barroso. Não se preocupe. Ele diz que a água deveria ser tratada como uma mercadoria com valor de mercado. Lembra do grande reset? Nada será teu, tudo será de meia dúzia de grandes corporações que vão te prover tudo que você precisa, mas nos termos deles.
aparentemente, até a água dos rios, dos lagos e dos mares. Então, tudo ainda é muito incerto, né? E nós nem mesmo sabemos muito sobre esse cara, sobre o que ele pensa. E ele ainda é um interino. Mas quem será o sucessor do Klaus Schwab? Quando se trata de globalismo e de Fórum Econômico Mundial, nada tão ruim, está tão ruim que não possa piorar. A minha esperança é que talvez, veja, Trump eleito, várias políticas woke sendo revertidas, Supremo Tribunal do Reino Unido reconhecendo que só existe homem e mulher, agora morre o Papa woke lacrador. Eu tenho esperança, eu sou uma pessoa esperançosa, eu tenho esperança de que novos ventos de correção de rumo para o planeta venham, mas que esse ambiente, que é um ambiente, inclusive, onde estava presente, eu falei do Barroso aqui, do ministro Barroso, que abriu o programa de hoje, o nosso grande cantor de voz aveludada, ele estava, inclusive, representando o Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na última edição. Então, ficamos na expectativa. Quem será o sucessor do Papa e quem será o sucessor do Klaus Schwab? Quase o mesmo grau de influência positiva ou negativa para o mundo. Pois bem, agradeço imensamente a audiência, quero convidar você para considerar a possibilidade de ter um futuro melhor para a sua vida, porque por mais desgraça que esteja o planeta como um todo, tem lugares que estão melhores e tem lugares que estão piores. Se você quer viver uma vida de liberdade, onde você possa empreender e ter segurança com a sua família, existem opções para você vir para os Estados Unidos legalmente, e para isso a Ludmila e eu criamos a Imigrex. Você pode entrar no link da descrição, www.queroumplanob.com, preencher um formulário e nós vamos mostrar para você qual é o visto certo para você e para sua família. Obviamente não nós, mas as pessoas devidamente especializadas nesse assunto que nos atendem. Então, nós vamos oferecer uma oportunidade de imigração para você. Tem visto para tudo que é tipo de coisa. As pessoas acham que imigrar para os Estados Unidos é difícil. Não é. É absolutamente fácil, tem muita opção de visto para todo tipo de profissional. Basta ser minimamente qualificado, e às vezes pode demorar um pouquinho, é bom planejar sempre por longo prazo, mas o que a gente faz é te dar uma oportunidade de ter isso sem picaretagem, a um preço muito mais baixo do que o preço de mercado, e você ainda tem a oportunidade de parcelar. Existe também, a gente também dá opções para Portugal, que eu acho um lugar muito legal de se viver, e para a Itália, que se você não se importa com a temperatura do seu termostato, ainda tem muitas vantagens. Então, entra no link da descrição e considere a Imigrex como um futuro melhor para sua família, um plano B, de fato, para sua família. Pois muito bem, também convido você a apoiar o meu trabalho, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Tem também até um link ali para você me fazer doação de Bitcoin, caso você queira ser irrastreável. Irrastreável. É importante você lembrar que todos os pagamentos que são feitos a mim são feitos, não a mim, mas a uma empresa americana que é detentora dos meus direitos, através de um servidor americano, num pagamento internacional, então você fica absolutamente seguro e longe das garras do Alexandre de Moraes. Tem muita gente que tem medo até de fazer uma contribuição de $5. Não se preocupe, o Xandão não vai te prender por causa de $5. Mas se você ficar muito preocupado, para deixar o Renato 38 feliz, eu criei aqui uma opção de Bitcoin. Pois bem, www.paulofigueiredoshow.com/apoie